Bom, sempre que eu junto cátions e ânions, eles vão se organizar num negócio que eu gosto de apelidar, na verdade isso aqui é só a sigla, né? De RCI. R significa retículo, C significa cristalino e I significa iônico. Preste bem atenção. Eu tenho íons, o que é isso aqui? Iônico. Preste bem atenção. Eu tenho íons que se organizam, cristalino diz sobre um cristal que tem uma elevada organização, tá? Em forma de rede. Retículo quer dizer em forma de rede. Então eu vou ter uma rede organizada de íons. Eu vou ter íons organizados em forma de rede. E eu chamo isso de RCI, ou retículo cristalino iônico. Como é que é esse RCI? Eu vou tentar desenhar um RCI aqui para facilitar o nosso processo, para facilitar a nossa visualização. Gente, vamos entender aqui, ó, que o RCI é como se fosse um cubo, tá bom? O RCI é como se fosse um cubo, ok? Aí eu vou tentar desenhar um cubo aqui. Vamos ver se vai dar muito certo, né? Vai dar certo ou se não vai dar certo, né? Lembrando que eu tenho umas habilidades de desenho incríveis, então isso pode um pouco atrapalhar a nossa visualização, mas vai dar certo. Tenho fé que vai dar certo. Só falta fazer um negócio aqui, peraí. Esse aqui eu quero ele aqui. E eu vou colocar um outro aqui ainda no fundo. Beleza. Então, ó, gente, eu tô fazendo um cubo aqui, ó. E eu vou dizer para vocês aqui que esse cubo é de 3 por 3, tá? Esse cubo é de 3 por 3. Eu tô ligando todo mundo aqui, ó. Estou ligando todo mundo aqui. Não sei se vai dar certo, mas estou tentando, tá? Estou tentando. Caso não fique bom de visualizar, você pode recorrer à sua apostila. Lá na sua apostila nós temos esse desenho lá também, ok? Então é isso. Eu desenhei aqui um cubo, tá? Era para ser um cubo de 3 por 3, né? Mas por acaso eu desenhei um cubo de 2 por 2. Parabéns para mim. Vai ficar assim agora, tá, gente? Não tem problema não. Isso não vai atrapalhar em nada a nossa interpretação. Eu só quero saber se eu liguei todo mundo aí, se tá todas as devidas arestas nos seus lugares. Beleza. Como é que vai ser o RCI, então? Tá certo, gente. É isso aqui mesmo. Como é que vai ser o RCI? O que eu quero destacar aqui para vocês do RCI? Bom, cátions e ânions vão se organizar de uma forma. Ó, o cátion que é positivo, eu vou desenhar o cátion aqui de vermelho, né? O cátion que é positivo e tem normalmente um raio menor, vai ficar no lugarzinho. Como o cátion é positivo, quem ele quer perto dele é quem é negativo. Por quê? Porque ele quer maximizar a atração entre eles, ok? Então, quem vai ficar do lado do cátion que é positivo vai ser o ânion, que é negativo. Por outro lado, quem é que vai ficar do lado do ânion? Um cátion, ok? O cátion quer do lado dele um ânion e o ânion quer do lado dele um cátion. Note também que do lado de um positivo eu quero um outro negativo. Do lado de um positivo, eu quero um outro negativo, ok? Isso faz então com que cátions e ânions se organizem nesse retículo cristalino iônico. Lembrando que do lado de um ânion eu tenho um cátion. Então, em toda a estrutura, eu vou desenhar só nesse primeiro plano aqui, mas em toda a estrutura vai ser assim. A ideia é sempre maximizar a atração e, além disso, minimizar a repulsão. A atração que existe entre cargas de sinais opostos é sempre maximizada quando eu coloco cargas de sinais opostos juntas, próximas. E a repulsão que existe entre cargas de sinal igual é sempre minimizada quando eu coloco elas o mais distante possível. Note que, por exemplo, aqui, ó, cargas de sinais iguais estão na diagonal. Cargas de sinais iguais, como os cátions, estão na diagonal, a distância é máxima. Cargas de sinais iguais, como os ânions, estão na diagonal, que a distância é máxima. Porém, ó, cátions e ânions estão um do ladinho do outro. Por quê? Porque a distância entre eles vai ser mínima. Tá. E essa organização desse jeito, essa organização bem definida, a fim de maximizar a atração e minimizar a repulsão,
é o que vai conferir uma excepcional estabilidade para o composto iônico, uma vez que isso vai diminuir a energia, tá bom? E se eu diminuo a minha energia, eu aumento a minha estabilidade. Bom, o retículo cristalino iônico. O retículo cristalino iônico vai conferir aos compostos iônicos algumas propriedades. Quais serão as propriedades dos compostos iônicos? Quais serão, então, as propriedades dos compostos iônicos? Bom, primeiro, é muito difícil eu conseguir separar coisas que naturalmente ficam atraídas, tá bom? É muito difícil separar cátions e ânions que naturalmente ficam atraídos. Eu coloquei aqui um risquinho, tá? Mas isso não é o sinal não, tá, gente? É muito difícil separar o cátion do ânion, o cátion do ânion. Por quê? Porque eles naturalmente se sentem atraídos. E além disso, uma vez que eu separo, é muito difícil mantê-los separados, já que a tendência natural deles é unir novamente. Isso vai fazer então com que os compostos iônicos tenham uma elevada temperatura de fusão e uma elevada temperatura de ebulição, porque é muito difícil separá-los, tá bom? Além disso, como é elevada a fusão e elevada a ebulição, nas condições ambiente de temperatura e pressão, tá? Quais são essas condições? 25 graus e 1 atm. Nas condições ambiente, eles são sólidos. Por quê? Porque é muito difícil separá-los. Então a temperatura de fusão é muito alta, portanto, eles vão ser sólidos a 25 graus e 1 atm. O que mais? Quando a gente olha para o retículo cristalino iônico aqui, a gente vê que os cátions e ânions estão presos no retículo cristalino iônico. Como eles estão presos nessa rede aí altamente organizada de íons, eles não têm mobilidade. E como eles não têm mobilidade, eles não vão conduzir corrente elétrica no estado sólido. Por quê? Porque os íons estão presos. Agora, se eu por acaso vim aqui e jogar um pouquinho de água aqui, o que a água faz? Eu tentei desenhar um becker aqui, mas não deu muito certo, né? Ó, se por acaso eu vim aqui e jogar um pouquinho de água aqui nesse retículo cristalino iônico, o que a água faz? A água, quando ela cai num cristal desse, ela atrai os íons e ela arranca esses íons do retículo cristalino iônico. Então, quando eu jogo água lá dentro, a água arranca os íons que estavam presos no retículo foram libertados agora pela água. Como eles foram libertados, eles têm mobilidade. Porém, então, portanto, né, o que acontece? Eles não conduzem corrente elétrica no estado sólido, mas conduzem quando dissolvidos em água, tá? Tá? E aí, nesse momento, eu já quero te dizer que a água é o melhor solvente para fazer isso, tá bom? A água vai ser o nosso melhor solvente, tá? E eles vão conduzir corrente elétrica porque eles foram separados, eles foram arrancados do retículo cristalino iônico. Então a água arranca esses íons e quando a água arranca esses íons, eles ficam livres, eles passam a ter mobilidade, portanto conduz corrente elétrica. Bom, o que mais? Além disso, que é importante observar. Se por acaso... esquece a água agora, tá? Esquece a água um pouquinho. Esquece essa água aqui um pouquinho, tá? Esquece ela agora. Se por acaso eu vim aqui, ó, e colocar um cristalzinho desse lá no fogo, tá bom? Ó, eu aquecer um cristal desse. Se eu aquecer um cristal desse, eu fornecer energia para ele, depois de esquentar bastante, eu vou chegar na temperatura de fusão. E na temperatura de fusão, ele vai sair do estado sólido e vai para o estado líquido. Quando ele sai do sólido e vai para o líquido, esses cátions e ânions agora ficam livres também. Eu desfaço essa organização, eu desfaço esse cristal. E, portanto,
quando eu fundo, então, quando eu provoco fusão, por aquecimento, é claro, esses íons ficam livres. Como esses íons ficam livres por aquecimento, depois de aquecer bastante, a uma temperatura bem alta, eles estão livres e, portanto, vão conduzir corrente elétrica. Então, ó, eles conduzem quando dissolvidos em água ou quando fundidos. Quando eu fundir um composto iônico, eles também vão conduzir corrente elétrica muito bem. O que mais que eu quero destacar aqui dos compostos iônicos? Ó, eles são quebradiços, tá? São quebradiços e apresentam elevada dureza. O que significa isso? Bom, ser quebradiço quer dizer que ele quebra em pedacinhos pequenos. E o que significa eles serem duros? Eles são resistentes a riscos, tá? Os cátions e ânions estão tão presos, mas tão presos lá naquele retículo cristalino iônico, altamente organizado, que eu não consigo desfazer essa estrutura tão facilmente. Então, eu não consigo riscar ou deteriorar a superfície de um determinado cristal. Por outro lado, eles são quebradiços. O que significa isso? Bom, vamos lembrar. Do lado de um cátion, eu tenho um ânion. Do lado de um outro cátion, ou do mesmo cátion, eu tenho um ânion. Do lado de um ânion, eu tenho um cátion. Do lado de um ânion, eu tenho um cátion. Do lado de um cátion, eu tenho um ânion. Então, eles vão ficar organizados, eu desenhei só uma partezinha aqui, no retículo cristalino iônico. Se por acaso eu pegar uma marreta e dar uma marretada aqui, ó, o que vai acontecer na hora que eu der uma marretada dessa? Bom, na hora que eu der essa marretada, essa primeira coluna aqui, ó, de cátions e ânions, a primeira coluna só, tá, gente? Só a primeira coluna. Essa primeira coluna de cátions e ânions aqui, ó, vai ser deslocada, vai descer. E na hora que ela desce, o que vai acontecer? Positivo vai ficar do lado de positivo. Positivo com positivo sente o quê? Repulsão. Negativo vai ficar do lado de quê? De negativo. Negativo com negativo sente repulsão. Isso significa que eu vou quebrar esse cristal em pedacinhos muito pequenos, tá? Eu vou quebrar em pedacinhos muito pequenos. Por isso que eles são quebradiços. Eles quebram em pedacinhos muito pequenos.